Bora lá. Tu só fecha teu áudio aí depois, tá, Ô, Rogério? Beleza. Então, a gente parou ontem, né? A gente tinha parado aqui, ó. Tinha visto as propagandas, né? Da Magazine Luiza. Durou pouco tempo, tiraram do ar. E aí a gente vem pra cá hoje. Acho que aqui até você já deve conhecer, né? O que é o Disseu Malways. Disseu Malways que a gente tá falando de aparelhos, né? Tá falando de dispositivos que a gente tá falando, do scanner, depois foi falando do raio-x, e aí a gente chega no Disseu Malways, que é um dos caras mais desconstruídos que tem, né? O cara usa o pinhole para fazer esse tipo de fotografia. E aí, Cara, eu pensei nesse cara hoje, eu só pois não é. lembrava dele, porque eu já tinha visto isso. Porque lá no curso que eu te falei, vai ter muita coisa sobre a pinhole com o diodeto, com o Éder É diodeto. daqui eu deito, Aí né? aí eu lembrei desse cara e Pois não é. lembrava o nome dele. Olha. Disseu Malways, ele tem esse trabalho, né, feito com pinhole. Esses dois trabalhos aqui, eu acho que eu já mostrei para vocês, né? Você deve conhecer, né? Márcio, o Jorge, o Rogério, eu sei que conhece, né, Rogério? Esse trabalho dele Conheço, aqui, feito poeira ao conheço. vento. Tu lembra, Márcio? Não sei se tu lembra de eu ter mostrado. Importante revisitar aqui. Tempinho de propaganda. Oi, cara, eu lembro. Lembra, né? Ah, beleza. Beleza. Foi na hora que você falou. Lembro. Pronto. Então, deixa eu ir. Que é um trabalho feito com pinhole. Uma coisa que eu descobri recentemente não, pesquisando pinhole, eu descobri que a nitidez da pinhole está ligada ao tamanho do buraco da agulha. E que hoje em dia as pessoas estão procurando agulhas mais finas, a agulha de insulina, de tatuagem. Então, quanto mais fina for essa agulha, mais nitidez vai ter a imagem. Achei legal isso. Mas isso tem um certo sentido, porque se você pensar na câmera, É, quando você fecha o obturador, você não vai ter mais mais nitidez, nitidez. né? É, mas eu Então, se o fiquei buraco assim, é mais o fino, buraco de agulha já é tão pequeno, né? Assim, você não consegue mensurar uma coisa menor. E a pessoa, meu irmão, se... Eu acho que foi mais ou menos daí, viu, Rogério? Se... Isso o fotógrafo pensando, se esse buraco de agulha tá faltando nitidez, como é que eu faço na câmera para ter mais nitidez, né? você Fecho o não fecha, diafragma. né? Então talvez uma agulha menor, né? Faça com que isso aconteça. Aí que o surgimento da câmera escura, né? Esse processo que a gente estava vendo lá ali dentro, ó. Então é projetado que está do lado de fora, inclusive abaixo da esquerda para a direita. E aqui a gente vê também que era utilizado para auxiliar na pintura, né? No Renascimento. Então você colocava alguém, alguma coisa que você queria pintar aqui do lado de fora. E aí a projeção que dava do lado de dentro, você só não, né? Que parece que é simples. Mas você cobria. A gente aqui, não sei se você já tiveram essa oportunidade, eu tive quando eu era menor e não entendia. Ia para alguma casa que não tinha forro, né? Que era a telha, e às vezes entre uma telha e outra fica um espaço. E aí, por exemplo, assim, de manhã, tá, as luzes da casa apagadas, por aquele buraquinho você olhava para baixo e via a nuvem passar. Né? Não sei se Via. vocês já tiveram com esse momento. Eu nunca tinha entendido, né? Eu era pivete, nunca tinha entendido como é que a nuvem tá passando no chão. Era exatamente isso que eu tava vivendo, né? Eu tava vivendo numa câmera escura, a sala toda fechada, um furo lá em cima. Então a luz, né? No caso aí a nuvem era projetada no chão. Esse curso aí que eu comentei é Aham. todo sobre a câmera escura. Ah, legal. São 14 encontros, todos vão ser sobre câmera Sobre escura. câmera escura. Então daqui dois, com certeza tu vai chegar a ver isso aqui lá. Esse documentário, depois eu mando para vocês esse apresentação. É só colocar no YouTube. David Hockey e o Conhecimento Secreto.
É ele explicando exatamente como se fazia essas pinturas. Aqui ele tá dentro de uma câmera escura, esse candelabro tá do lado de fora, e aí ele é projetado lá de dentro, ele vem aqui e cobre, ó. Até bom, Rogério, tu já ir com esse material visto, né? Porque tu já pode acrescentar alguma coisa lá na fala lá do curso. E aqui, em cima, é uma série que tem sobre a história da fotografia. E ela foi feita pelo um museu francês chamado Museu Pompidou, que é um museu super famoso. E ele tem são 10 partes sobre a história da fotografia. E aí ele conta desde a primeira fotografia até o contemporâneo. Então, é mais ou menos como aquele livro que vocês devem conhecer, aquele Tudo sobre Fotografia, né? É mais ou menos aquela pegada, assim, de fazer um apanhado histórico, mas também selecionar algumas fotos históricas para fazer um breve comentário. Aqui o Abelardo Morel, né? Um fotógrafo italiano. Você já deve matar aqui, né? Ó, o processo dele, né? Como é que ele faz essas fotos? Consegue matar aí como é? Deve saber. O Márcio já sabe. Sabe, né, Rogério? Não. Não? Dá uma olhada aí, vê se tu mata essa ideia. Vê se tu entende o que ele tá fazendo aí. São essas três. É o mesmo processo, né? Sendo que ele tá com 3 fotos diferentes aqui, ó. Dá pra matar mais por essa daqui. O que tu acha que ele fez aí? Sobrepôs? É mais simples do que isso. É algo que ele já. É um assunto que a gente já tocou hoje. Como é que tu mata isso aqui? Cara, isso aqui. É aquela fotografia expandida? Não, isso aqui é uma pinhole. É um quarto. Um apartamento. Um pinhole gigante. Gigante. Um apartamento com tudo vedado, janela vedada, porta vedada. Aqui atrás de mim eu faço um buraco. O que tá lá de fora é projetado do lado de dentro, de cabeça para baixo e da esquerda para a direita. Aí ele bota uma câmera aqui, né? E aí ele faz uma longa exposição para poder captar dessa Tu viu o forma. trabalho que a galera fez no sul com o outdoor? Fez do outdoor uma câmera escura? Não, deve ser interessante também, Não viu? lembro mais, mas você podia. Acho que você subia lá no outdoor e olhava, entendeu? Entendi. Mas É o outdoor ótimo, eles fizeram uma câmera escura. Eu não ótimo lembro até mais aonde. para acrescentar essa aula aqui. Obrigado, Rogério. Aí tem esse cara, ele é grego. Olha aqui como é que ele faz. Ele utiliza de uma câmera escura para fotografar como se fosse um grande formato. Então olha aqui a gambiarra, ó. O buraco de agulha tá aqui. E aí ele coloca uma lente, né? Essa lente, a luz entra, a imagem entra, é projetada aqui atrás, de cabeça para baixo, da esquerda para a direita. E aí com uma câmera normal, até acho que é uma mirrorless aqui, ele fotografa a projeção. E aí dá essa estética de grande formato, né? Parece uma grande formato. Tá. Ele fotografa a tela do fundo dessa caixa aí. Fotografa a projeção que está sendo feita aqui atrás. Está sendo feita lá. Essa câmera aí me lembrou aquele câmera viajante. Câmera viajante também, eu pensei nisso quando eu vi. Aí, exemplos parecidos, fotos feitas desse estilo, né? Desse mesmo processo. Aí a gente pode ver que aqui em cima, onde fica tanto essa objetiva de baixo quanto a de cima, não pode sair luz de maneira nenhuma, né? Senão, vela aqui, não tem essa projeção. Aí a gente vê aqui o processo, né, da origem da fotografia, que é a junção de 3 descobertas, a descoberta da câmera escura, que a gente acabou de falar, aplicações, observação de fenômenos astrológicos, né, esse, na época do Aristóteles, descoberta naquele período, o século V a.C., instrumento para auxiliar a pintura, como a gente falou, e fotografia pinhole, né. Eu coloquei aqui os truques de mágica, que era... Muitos truques foram feitos, esses truques de corte, esses truques de câmera escura no filme de Viagem à Lua, né? Outra descoberta também que ela foi evoluindo é a descoberta das lentes, né? À medida que as lentes vão evoluindo, cada um tem o seu propósito para enxergar melhor, para telescópio, né? Então, desvio dos raios de luz, pode ser convergentes ou divergentes, correção de problema de luz, alteração das proporções.
E aí chega esse momento, né? Ó, a fotografia é a nova forma de relação com o real. A fotografia surgiu no início do século XIX, após inúmeros séculos de pintura e desenho, e desde então muitas foram as linhas de pensamento que tentaram analisar e compreender essa nova forma de relação entre a produção de imagem e o mundo concreto. A gente vê, por exemplo, ó, essas imagens do começo do século, né, o aparecimento da fotografia como tecnologia comercial de produção e reprodução de suportes de imagens, né, deve ser visto como a síntese do conhecimento humano acumulado, ou como propõe o Willem Flusser, uma revolução cultural. Eu vi que alguns livros que eu tenho aqui, eu não coloquei ainda naquele link que eu mandei para vocês. Eu tenho que terminar de colocar. Eu tenho muito esse é o da Caixa Preta? Por exemplo, esse da Caixa Preta eu não coloquei lá. Eu coloquei do Roland Barthes e não coloquei do Willem Flusser. Mas terminando a aula aqui, eu já coloco. Mas é PDF? É, Você vai botar o PDF. Tudo que eu tenho aqui. Cara, massa. Pô, vou mandar, porque é difícil, cara. O livro é muito caro, cara. Pois é, e é difícil. Agora sim. Quando você acha para comprar, eu já achei ele de 500 conto. Pois é, e é bom, assim, embora tenha gente que não gosta de ler no computador, né? Pelo menos no computador você pode ir ali marcando, pode ir salvando, né? Tem essa possibilidade. E aí a gente tem aqui a primeira fotografia, né? Feito pela Niepce, né? A fotografia nasce da busca da precisão na representação do mundo. Então a gente vê aqui essa primeira fotografia e essa questão que as pessoas se questionam muito, né? Ó, por que tá toda ensolada, né? Por que tem luz aqui, luz aqui, luz aqui, né? Aí você já sabe que uma fotografia como essa levou 8 horas para ser feita. Então o sol estava de um lado, ele conseguiu iluminar esse lado, conseguiu iluminar aqui no meio, e quando estava do outro lado, conseguiu iluminar esse lado também. Aí depois de 8 horas se chega a esse resultado. E aí é dada a fotografia, né? E aí o engraçado não, o curioso, em pouco tempo, meio que contemporâneo, a Niepce, aqui no Brasil também, a fotografia está sendo descoberta, né? Pelo Hércules Florence. E aí tem um livro, né, do Boris Kosoy, que fala sobre o Hércules Florence. Essa descoberta dele aqui no Brasil. E tem uma frase triste dele, né? Que ele fala, né? Que ele só não foi o pai da fotografia porque ele estava no Brasil. Pois é, né? A gente vai ver, é mais essa questão que a gente estava falando ontem, né? Do eurocentrismo, né? Se ele tiver, realmente, se ele fosse um francês, um alemão, teria dado a ele a descoberta. Aqui o Daguerre, né? Você já conhece a fotografia primeira pessoa da história. Me tira uma dúvida, que é dúvida mesmo. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu não sei. Parece que eu li em algum lugar que essa fotografia, ela não é assim. Ela está invertida. A rua é do lado direito e o prédio é do lado esquerdo. Bom, desse tempo todo... Eu isso na minha cabeça. Desse tempo todo que eu vi essa foto, eu sempre vi nessa direção. E eu acho também, no final das contas, Rogério, é uma coisa que não importa tanto, né? Porque acaba que não manipula tanto. Ela só tá espelhada. Pela história mesmo da foto, entendeu? O que eu acho mais... Que nem aquela do cara lá dos operários dos Estados Unidos, que falam que é dele, que os operários estão sentados lá no alto, tudo almoçando. Sim. Ela também tá invertida, né? E aquela foto não é dele. Não é daquele cara. Sim, é de outra pessoa. É de outra pessoa. Isso tem no YouTube. Essa aí eu consegui comprovar. Legal. Entendeu? Como tem uma outra foto que todo mundo pensa que é do... Oh, meu Deus do céu. Não lembro o nome dele, não. Do Cartier, do Bresson. E não é de um fotógrafo português que é vivo ainda. Pois é. Eu tenho certeza que não é do Bresson, porque eu passei 2 anos lendo Bresson e estudando. Eu tenho certeza que não é. Agora, eu não me lembrava que... Eu pensava que era de uma outra pessoa. Mas, enfim, né? Essa questão da autoria é uma questão bem complicada. Até porque muitas fotos a gente vê que, às vezes, é dado a uma pessoa e, às vezes, foi uma mulher, uma esposa que fez assim, ou fez... Semana passada eu entrei numa discussão isso. A pessoa publicou... Tinham 2 fotógrafos. As minhas fotos, ela deu crédito do fotógrafo. E as fotos de uma outra pessoa? De uma outra para outra pessoa. E a foto do fotógrafo, ela deu os meus créditos. Quando eu vi, aí eu tentei entrar em contato, não deu certo, só que teve outro evento. Aí quando eu cheguei lá, ela já chegou dizendo, me desculpe,
eu fiz isso, eu falei, pois eu estava ali procurando para você consertar isso. É. Então, uma coisa interessante sobre essa foto aqui, Márcio, também, eu acho que eu devo ter falado da vez passada, porque é uma foto de longa exposição, né? Então é mais ou menos de 30 a 40 minutos, como só tem essa pessoa aqui parada, a gente não consegue ver as outras. Mas como é aqui a França, um período pós-revolução, então tinha muita coisa aqui, muita gente andando, carroça e tudo mais. Mas como é longa exposição, né, nada se fixa, só fixa quem está parado. Aí depois o Daguerre vende a patente para a França, né? E aí é feito daguerreótipo, né? Que é o aparelho fotográfico. E aí com o surgimento do daguerreótipo é possível fotografar mais, mas a edição não, o revelar é de cada um. É de cada um, porque aí vai depender de cada um, né? É tanto que a gente vê vários tipos de revelação distintas, né? Ó, claro, aqui está replicando a pintura, né? Naturezas mortas. Aqui é um movimento que teve do espiritismo para criar fotografias de fantasma. E aqui é uma foto do Fox Talbot também, mas aqui ele um tempo maior, né? Porque a gente vê até a formação aqui da escada nítida, né? A sombra da escada nítida. Então a gente sabe que para essa sombra aqui andar, sei lá, uns 10 minutos ela já anda um pouquinho, uns 5 minutos ela já anda um pouquinho. Como ela está muito nítida, ele usa a própria sombra para demonstrar a velocidade que estava a fotografia na época, né? É bem legal essa abordagem também. Então, uma das grandes questões da arte, de maneira geral, né, desde o seu surgimento, é a pretensão e a busca pelo real. É a busca na tentativa de tentar replicar cada vez mais próximo e cada vez mais fiel à própria realidade. A gente vai ver nos movimentos da pintura que a busca é essa, né? Então, lá no rupestre, quando se pintava as diversas figuras nas paredes, era isso que eles queriam replicar, né? Você pode até questionar, e aí a gente tem divergências nisso, se a arte rupestre já é considerada arte, né? Existem pesquisadores que dizem que sim, que como é uma expressão já é considerada arte, tem pessoas que não. Tem pessoas que consideram a arte já mais a partir da arte egípcia, que aí já tinha algo que fosse já projetado o homem projetando já uma arte, né? Eu discordo, eu acho que o rupestre já é uma representatividade, né? Então, a partir do momento que você se representa e tenta não conscientemente fazer arte, mas externar uma sensação ali para aquilo ali, para uma sensação ou uma, né, uma ideia, o que eu ia dizer. aquilo ali já é uma arte, né? Aquilo ali já está voltado a isso. Partindo desse básico aí, né, que arte é você expressar um sentimento, aquilo ali já é arte. Perfeito. Aqui a gente vê, aí eu quero demonstrar para vocês, a gente não pode falar em evolução, né? Que parece que quando eu falo em evolução, essa pintura não é evoluída. Eu quero utilizar uma outra palavra. É uma busca cada vez mais forte pelo real, no sentido de o quão mais próximo do que nós somos, né? Então não é que não é evoluída. Então a gente não pode falar que, por exemplo, a arte greco-romana é mais evoluída que a arte egípcia. Não é essa palavra, né? São representações de povos distintos acerca da arte. A gente pode falar que cada um busca a realidade com as ferramentas que tem, né? A gente não pode pensar num sentido de extrair do tempo aquela mentalidade artística, né? O que a gente chama, o que a gente pensa às vezes, né? E você retira dessa própria realidade, às vezes você critica uma realidade antiga por uma visão nova, né? Então, quando a gente chega no greco-romano, ainda que existe essa busca pelo real, tá? Mas aí as pinturas estão nas paredes, estão como afrescos. Então, se você quiser conhecer,
uma pintura dessa, uma arte dessa, você tem que ir ao local, né? Não existia ainda, por exemplo, quadro ou um local como um museu que juntava obras de arte. Isso só vai acontecer depois da arte medieval, né? Aqui já no medieval é essa preocupação mais com questões de religiosidade, né? Questões voltadas à própria religiosidade, não só nas paredes, mas também com afrescos, né? Com vitrais. Então, mas sempre nessa mesma busca, né? A gente vai ver aqui que essa Maria aqui, né? E esse Jesus aqui, ele já tem bem mais detalhes do que teria, por exemplo, a obra que a gente viu anteriormente, né? A obra que a gente viu no período egípcio ou no período rupestre, né? E aí não, aí a grande diferenciação tá aqui, né? Quando chega o Renascimento, então a arte ela vai para quadros, né? E esses quadros vão para museus. Quando esses quadros vão para os museus, e aí sim, então existe agora um local que conglomera essas obras de arte, né? Elas estão ali. Então, a partir desse momento que a obra de arte ela é móvel, começa-se a pensar na indústria de compra e venda. Então, existe o mercado agora de retrato, existe pintores que estão inseridos nesse mercado. Então, é essa busca, e principalmente as grandes descobertas do Renascimento, né? Como, por exemplo, a perspectiva que foi descoberta no Renascimento. Então, a gente sabe pela perspectiva que a Mona Lisa está na frente, mas isso aqui é atrás, né? Existe uma distância aqui, né? Existe um caminho que nos leva a olhar lá para trás. A gente conhece também aqui o Michelangelo, né? Que é uma das obras mais importantes aqui, pintada na Capela Sistina. Tem três coisas sobre essa pintura que eu acho assim incrível. Uma é aqui que a gente está vendo, né? O nome dessa obra é O Nascimento de Adão. Então a gente vê Deus e os anjos, né? E a gente vê Adão. Então, três coisas que chamam a atenção nessa fotografia. Nessa pintura. Primeiro, como é representado Adão, né? Adão está aqui representado, o corpo super musculoso, mas o pinto pequeno, né? Toda vez que a gente vê um pênis pequeno na pintura desse período, tem a ver com, se o pênis é pequeno, ele quer demonstrar que a intelectualidade é maior. Ela sobrepuja a carne, né? É como se a inteligência fosse maior do que o sexo. Mas aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de Príapo, que era um outro deus, né? Que era o deus do sexo, ou então de Dionísio, eles são representados com pênis grande, pênis ereto, porque eles são muito mais carne do que mentalidade. Então, todas as vezes que vocês verem, por exemplo, no Davi também, ou outras obras, um pênis pequeno, ele tá deixando aquele símbolo ali para dizer que o intelecto é mais importante. Outra coisa que eu acho muito legal nessa pintura, o formato de cérebro aqui, né? Ó. É como se Deus está criando o homem, mas na verdade é o homem que está criando Deus a partir das limitações, né? Eu sou limitado, vou morrer, então eu preciso de um ser ilimitado para onde eu vou. Eu sou contingente, eu tenho uma vida rápida, mas eu preciso de alguém que me dê uma vida eterna, né? Então é como se o homem criasse Deus. E uma última coisa que eu acho assim, nossa, essa daqui é de matar, assim, é de você, putz, mesmo a genialidade de uma pessoa que faz isso. Percebam isso aqui, ó. Percebam isso aqui. A mão, o toque, né? Que é o mais, assim, emblemático. É esse toque de um dedo na mão. Olha que coisa incrível isso aqui. Incrível. Eu acho incrível isso aqui, Márcio. É como se Deus, velho, tivesse esticado o dedo ao máximo possível para tocar na humanidade, sabe? O dedo dele, o dedo de Deus, tá assim, ó. Esticadão, assim, é o máximo que ele pode esticar. Mas o Adão, ele tá com o dedo assim, ó. Levemente, né, ó. Ele tá com o dedo levemente
Ele não tá com a mão esticada, ele tá com o dedo levemente solto aqui. É como se, para nós acreditarmos, é como se Deus acreditasse na humanidade, mas para a humanidade acreditar em Deus, ele precisa se esforçar, sabe? Ele precisa querer. Então, se ele quisesse, ele só levantaria a mão. É como assim, né? Ele tá morto. É como se ele quisesse, ele esticaria aqui a mão, levantaria o dedo, aí tocaria o dedo num e o dedo de Deus, né? Mas aqui ele tá como se fosse meio que relutante, se crê ou se não crê. Né? Então, esse é muito legal. Ou então também ele tá meio como morto, né? Tipo assim, eu lhe dou a vida, né? E a partir Meu toque vai lhe dar a vida. Vai lhe dar a vida, legal também, legal também. Quando a gente chega no barroco, para nós que trabalhamos com fotografia, eu posso dizer claramente que é o período mais importante. É o período que a gente deve se debruçar mais. Porque é o período onde tem mais esse pensamento dúbio, né? Do luz e sombra. E é exatamente isso que a gente trabalha, luz e sombra. Então, se vocês puderem se debruçar sobre um grande pintor, eu iria atrás de Caravaggio. Caravaggio é o grande pintor do barroco, né? Ele tem essa representatividade em sua maioria de pinturas religiosas ou voltadas a uma certa religiosidade. E aí vocês conseguem ver nitidamente isso aqui com uma fotografia. Jesus com uma janela aqui atrás, né? Ó. Se vê essa janela tá aberta aqui atrás, essa luz entra, aí ilumina aqui meio que até o peito aqui de Jesus, aí Pedro tá aqui olhando. Aqui já tem sombra. Jesus tá com o rosto na sombra. Né? Então a luz ela chega, mas ela chega numa única direção. Eles chamavam essa técnica de chiaroscuro, que era essa técnica exatamente de trabalhar com luz e sombras. Aí é o nome da técnica, né? Ó, chiaroscuro. É mais uma representação. Então a luz vem de uma janela em uma única direção. Né? Uma luz dura, uma luz bem presente. Aqui um outro representante é Rembrandt, né? Até ficou conhecido na fotografia como a luz Rembrandt, que é a luz que vem a 45 graus de cima, mas ainda ilumina a outra maçã do rosto. A gente vê muito em entrevista, né? Esses programas de entrevista, eu gosto muito de utilizar esse tipo de iluminação, porque ele destaca bastante as feições, né? Os detalhes do rosto. E o Vermeer? O Vermeer que ele tem um filme, né, que vocês podem acompanhar, Moça do Brinco de Pérolas, tem até na Netflix. Excelente, eu gosto demais desse filme, porque ele é bem fiel e é bem próximo à vida de Vermeer. Vermeer só foi conhecido depois de morto, só ganhou fama depois de morto, mas gostava muito de utilizar azul na sua pintura. E o azul era uma cor muito cara, então ele acaba se endividando para poder fazer sua arte e é conhecido só depois de falecer. Então quando chega depois, né? Olha o que está acontecendo. Até aqui, a busca pelo real está cada vez mais próximo, né? A gente vai ver, por exemplo, Jesus aí, as rugas, né? As expressões, está cada vez mais próximo do real. Quando a gente chega aqui mais ou menos no Rococó, cores mais claras, o Rococó ele tem mais esse estilo mais onírico, né? Mais voltado aos anjos, mais voltado ao dia a dia, ao comum. Então são pinturas vivas, né? Feitas de dia. O neoclassicismo, como o próprio nome mesmo fala, bebe do clássico, né? Do período clássico, ali é o período greco-romano antes do medieval. Então aqui é uma representação daquele 300 de Esparta, né? Aquela guerra entre Esparta e Pérsia, né? Tem até mais de um filme representando isso. E aqui é a representatividade do artista, né? Aqui mais uma vez. Então o que a gente está percebendo? Que o real está cada vez mais próximo, né? O romantismo com Delacroix, né? Aqui é a Balsa da Medusa, o nome dessa obra de arte. Incrível, né? A gente vai ver vários personagens aqui. Pessoas que desistiram já, né? Aqui é um barco à deriva, então existem pessoas que já desistiram. Existe um certo movimentos aqui de canibalismo.
existe uma certa esperança, né? Um homem negro aqui como se fosse na frente do navio, outros querendo dizer, ó, existe uma possibilidade de terra à vista, e muitas pessoas descrentes, e aí se você for ver para onde essa pessoa está olhando, lá longe, a gente vê terra à vista aqui, ó. A gente vê que aqui ao longe, a gente vê uma certa esperança. Aí isso fala-se muito, né, de você ter esperança, de você acreditar. Hoje o pessoal do coach está usando isso aqui a torta e direito. Aqui é Delacroix, né? A liberdade, não me lembro o nome exato desse quadro, acho que é a liberdade francesa, não é francesa não, é em nome da, tem um nome, alguma coisa da liberdade, que é sobre a liberdade, Revolução Francesa, né? Aqui Goya, né, Francisco Goya, um pintor espanhol, também gostava muito de retratar a mitologia grega, que é Cronos, né, deus do tempo, tá, ele tá aqui devorando seu filho. Aqui, o que eu acho legal do Goya é porque ele faz esse misto aqui, né, ó. Enquanto ele fala de titãs, né, fala de titãs gregos, ele também fala do dia a dia da Guerra Civil Espanhola. Então ele consegue tanto falar com um público, falar com um tipo de receptor, quanto outros, né. Então ele consegue ter uma visão mais englobante, né, da sua realidade. Tem também esse filme, Sombras de Goya, ele tá completo no YouTube, tá? Se ainda tiver lá também, mas é um filme excelente, não é muito fiel à história do Goya, mas enfim, vale super a pena assistir também. Quando chega no realismo, pelo próprio nome diz, o realismo ele se assemelha muito à fotografia de rua. É aquela fotografia, é a pintura do dia a dia, é banal, ela é ordinária, mas ela é a pintura feita com esse propósito, né? Para além da percepção do realismo, também a percepção do dia a dia. Não mais pintar grandes pinturas ou grandes momentos históricos, mas, para além disso, pintar o que se vivia. Então surge a fotografia, né? A fotografia é de 1826. Quando a fotografia surge, é o momento que a pintura perde, entre aspas não, mas perde a sua atuação, né? O seu mercado de trabalho. E aí o que ela faz? Ela começa a ter outros caminhos a percorrer. E aí é o surgimento dos movimentos contra a cultura, nos movimentos onde não se buscava mais o real, mas se buscava a interpretação subjetiva. E aí a gente vai ver diversos movimentos surgindo, né? O impressionismo, o impressionismo, o expressionismo. Aqui a gente vai ver Monet, a gente vai ver Manet, a gente vai ver Picasso. Aqui é uma representação, mais ou menos, do que as pessoas costumam falar. As pessoas falam assim, ó. Eu gosto de quebrar as regras, né? O importante é quebrar as regras. Olha aqui a vida de Picasso. Até os 15 anos, ele aprende as regras, né? Ele chega a um realismo incrível até os 15 anos. Quando ele chega até aqui, não tem mais para onde andar, né? Ele precisa começar a criar uma certa particularidade e uma subjetividade. Aí ele começa, ó, de 15 em diante, já ser quem a gente conhece, né? O Picasso, na sua fase azul, bidimensional, né? De fase rosa, diversas fases que ele passou e com essa sua particularidade da bidimensionalidade. Aqui a gente vai ver o Beijo de Clint, a gente vai ver aqui Dalí, né? Diversas pinturas, por exemplo, aqui é Juan Miró, o expressionismo espanhol. E aí então a gente chega no momento onde se questiona assim, tá, tudo bem, então surgiu a fotografia e aí ela começou a ser feita, mas de onde foi retirada a própria composição fotográfica? Porque ela recém surgiu, né? Ela recém apareceu, então ela não cria a sua composição, ela importa do histórico da própria pintura, né, que veio anterior a ela. A gente até vê aqui uma composição de 3 mulheres, uma composição também parecida, né, ó, as composições como são parecidas, né, ó, 2 fotos, 2 pinturas, a posição do corpo, os efeitos, né, ó, o jogo de luz e sombra. Então a gente entra nesse quesito onde a gente começa a dialogar do que a fotografia realmente é
e do que do que a fotografia realmente busca. E a partir de uma análise mais filosófica da fotografia, quer dizer, de uma análise mais categórica do que busca a fotografia e, na verdade, o que busca esse realismo, foi o que me veio a pesquisar exatamente o que era essa filosofia da fotografia. Então a gente começa nessa... Thiago. Oi, pode falar, Márcio. Cara, a gente estava acabando essa parte de arte, de pintura e tudo. Eu tô estudando desenho e pintura também, e agora o que está muito em voga, está muito na moda, o fotógrafo que dizer que ele é fotógrafo de fine art, né? Certo. Então, muitos aí, eles colocam imagens assim na fotografias para decoração, né, de decoração, e aí colocam sob o título de fine art. Então, o segmento de fine art é o que mais se aproxima das artes, assim, das belas artes, assim, dessas pinturas que a gente acabou de ver agora, do que ela pegou, assim, de pintura, de arte, esse segmento ou não. São coisas totalmente diferentes, assim. Porque eu acho assim, eu fico até meio confuso, assim, de definir o fine art, entendeu? O fine art aí, Márcio, tem mais a ver Com o quê? com a impressão. Seja ela Ah, fotografia, seja ela pintura, seja ela material do papel, né? arte digital, tem a ver com a preocupação em edição, a melhor edição possível para essa imagem, e a partir dessa melhor edição, qual é a melhor impressão para esse tipo de imagem. A gente pode ver que existem, né, diversos tipos de impressão. Então, o que é essa fotografia fine art? É eu pegar uma fotografia sua, eu fazer um tratamento incrível dessa imagem, fazer com que a sua imagem tenha um clímax de tratamento, assim, o melhor que eu posso fazer com ela, e aí não termina aí. Isso eu tô falando da sua fotografia, mas pode ser sua pintura, sua arte visual, e aí a partir disso, eu vou pensar, dependendo da escala de cores, dependendo até do diafragma não, meu nome, do gráfico, Histograma? histograma, da quantidade, do tamanho que você quer imprimir, qual a finalidade, você vai pensar, é o que? É acrílico, é papel, é algodão, que tipo de papel é, aí eu consigo o máximo daquela tua foto. Isso é fine art. Não é um novo processo, não. É como se eu falasse assim, ó, pega essa foto, edita da melhor forma possível e imprime da melhor forma possível. Então, para você se falar fotógrafo fine art, você tem que saber muito bem edição e muito bem de impressão, que são duas coisas bem complicadas, né? Pois é, cara, porque assim, a impressão, tem imagens que são impressas no fine art, que são impressas no canvas, que é tipo um tecido, uma espécie de tecido, não sei como é que funciona, muito parecido com Uma com tela. as telas de pintura. E Exato. aí eu fico, cara, isso é o novo. São as novas belas artes aí, tá se apoderando do. Cara, eu acho que é mais no sentido de como eu posso ter essa minha imagem com a maior qualidade possível. É mais esse pensamento. Porque o que acaba que a gente faz, né, Márcio? A gente revela na aba filme aqui da esquina, aí a gente não se preocupa se é fosco, se é brilhoso, aí a gente não se preocupa quando vai emoldurar, que se precisa de um vidro, se precisa ser que tipo de impressão. A gente acaba fazendo, entre aspas aí também, né, de qualquer jeito. Essas pessoas não, elas já vão, por exemplo, a Galeria Sem Título é um exemplo aqui em Fortaleza, num local que trabalha fine art, impressões em fine art. Então, você pega a sua melhor foto, você leva pra lá, você senta com o Elton, né, que é a pessoa que trabalha lá, ele vai te dar dicas de melhor edição para essa tua foto, para que tipo de impressão que você quer. Então, nesse teu exemplo aí, eu quero imprimir essa imagem em Canvas. Beleza, então, essa imagem, para ir para o Canvas, ele tem que ter uma certa edição que
caso ele fosse para o algodão ou qualquer outra superfície, ele teria que ter uma outra edição. Então ele já sai ali os canais, é como se fosse também um monitor calibrado, um expert em edição, uma impressora de alta resolução, com tintas, né, assim. Então, a partir disso, tu tem a tua foto em Fine Art, que é essa definição. Aí tu faz, aí o que as pessoas estão fazendo tanto isso hoje em dia é usando muito para decoração, né? Tem muito arquiteto, tem muito que trabalha com você até na hora que vai fotografar, você já tem que pensar se é isso aí que você quer lá na impressão. Exato. Porque você vai ter que ter uma certa regulagem na sua câmera para ser compatível, não é isso? Exato, perfeito. Porque as pessoas meio que esquecem que a câmera já é um programa de edição. Exato. Se você não se você não fotografa muita no gente RAW, esquece né? isso. Se você não fotografa no RAW, o JPEG tá editado. Entendeu? E tipo assim, e às vezes você não precisa fotografar no JPEG e chegar em casa e botar para ele, não. Você já vai lá, agora eu não lembro, tem uma função, eu não sei se nas câmeras de entradas todas tem, mas tem uma função lá que você já coloca que já é um JPEG editado. Você já descarrega, você já manda para o cliente se você quiser. Né? Você não precisa mais passar de vir para um programa com Photoshop. Eu esqueci agora o nome. Você consegue fazer uma pré-edição na câmera, né? Que já fica boa, que não é ruim não, porque eu já vi impressão. E, então, tipo assim, por exemplo, aí só para... o Sebastião Salgado faz um trabalho de documentação, mas o que ele faz é um fine art. Porque a qualidade de impressão dele é uma coisa tão absurda que eu vi uma vez, o cara simplesmente, não sei se é no terraço, onde é na casa dele lá, ele faz tudo, cara. Tanto é que eu nunca tinha visto uma crítica ao Gênesis. E o Gênesis tem uns caras que criticam que o branco do Gênesis, das fotografias brancas, o tratamento do branco é um tratamento de Photoshop. É muito photoshopado. Eu vi o Gênesis quando eu tava lá em Minas. Ele tava sendo exposto lá. Eu achei incrível. Eu não percebi isso. Dessa questão do branco. Alguns estudiosos aí não gostam, sabe? Eu fiquei muito maravilhado, mas eu prefiro o outro trabalho dele, né? Eu reconheço esse trabalho sobre a natureza, mas por exemplo, Trabalhadores eu acho bem melhor, né? Porque tem essa questão muito mais documental do que a própria natureza, né? Existem outros fotógrafos que trabalham melhor a natureza, mas como trabalhar melhor o que ele vinha fazendo, eu acho difícil. Eu gosto bastante do Sebastião Salgado. Pra deixar assim como referência, 2 filmes dele, né? Tem o Sal da Terra, né? Dirigido pelo Wim Wenders, e tem um que tá no YouTube que é Olhando Salgado. Tem um Olhando Salgado e tem um outro também, né? Qual é o nome? Não é Olhando não, desculpa, é Revelando. Não, é isso que você tá falando. Revelando, é isso aí. Desculpa, não é Olhando não, é Revelando. Revelando Salgado. Esse tinha no YouTube, é muito bom também. Thiago, só cita o nome desse fotógrafo aí, que eu sou louco para comprar esse livro aí. Qual? A tela antes dessa aí. Essa aí que tem a bandeira dos Estados Unidos, a foto antes desse... Essa daqui é o que fez o The Americans. O Americans. Eu sou louco para comprar esse livro. O problema é o preço. Ele é caro, ele é meio caro mesmo. Eu não sei se você concorda, mas eu já ouvi, eu fiz um curso, um cara, até um cara muito conhecido, que eu sou ruim de nome, velho. Mas o cara trabalhou no Moreira Salles e tal. Eu fiz um curso com ele. Ele fala que esse livro, para ele, é um dos melhores livros de fotografia que existe. É o Robert Frank. Isso. Robert Frank. Ele diz que esse livro, até que ele apresenta esse livro no curso como um dos melhores livros. Ele é excelente. Ele defende isso aí, e ele defende o Kudelka. O do Kudelka também é muito bom, né? O do Kudelka é muito bom mesmo. Vamos aqui.
Então, o que eu estava falando, né? A urgência de uma filosofia da fotografia. Pensar a fotografia além do aparelho. Porque como a gente estava vendo que a arte, ela veio evoluindo, procurando o real, e no surgimento da fotografia, ela começa a ser mais subjetiva, né? Ela começa a ir buscar outras realidades que não o próprio real. A gente tem que se questionar também se a fotografia, ela é isso. Ela é um operário que manipula um aparelho, ou ali é alguém que está fazendo arte pela própria subjetividade, né? Que está ali por detrás. Então é exatamente essa urgência. Né? É tanto que é o subtítulo do livro dele, né? Do livro do Wilhelm Flusser, o da Caixa Preta, é uma urgência de uma filosofia da fotografia. Que é essa problematização, né? Pensar a fotografia além do aparelho, além da técnica, colocando em destaque aspectos até então relegados, a subjetividade do ato fotográfico, a liberdade da produção, é isso que eu vinha falando, né? Então ele faz, no primeiro capítulo do livro fotográfico da Susan Sontag, que eu até que tem que colocar também naquela lista, viu? Eu tenho esse livro também, tá? Rogério, depois eu coloco lá na... Eu senti falta dele. Eu vou colocar lá, também tenho aqui. Tem também, né? No primeiro capítulo, ela faz essa comparação entre o mito da caverna de Platão, as sombras é o que a gente acredita, e o real é algo que a gente não atingiu ainda, né? E aí a gente vai ver que é muito parecido com o que a gente está vivendo, né? A gente muitas vezes acredita nas sombras com eu vou dizer aqui, com a ilusão que o real é aquilo, né? E aí vem essa enxurrada de fake news, essa enxurrada de pseudociências, né? Então a gente acredita nas próprias sombras sem mesmo relutar se aquilo é o real ou não, né? Então, por exemplo, a arte, como ele está escrito aqui, ó, a arte não revela, mas esconde o verdadeiro, porquanto não constitui uma forma de conhecimento nem melhora o homem, mas corrompe, porque é mentirosa. Isso aqui é Platão falando sobre a arte, né? Porque aí, para Platão, é como se nós fôssemos uma cópia do mundo das ideias, né? Onde estavam todas as ideias. Então a arte era uma cópia da cópia. Então Platão meio que desacreditava. Eu não sei se é o Wolfson que diz, não sei qual fotógrafo que diz que a fotografia é uma grande mentira. É uma grande mentira. O Rolfo de Coberta fala isso também, né? Acho que é o Coberta. Que quando a gente vai fazer qualquer coisa, né? A gente vai fazer moda, a gente vai fazer gastronomia, a gente sabe disso. A gente mente descaradamente, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. E aí é o cliente que tem que... É a pessoa que está ali que deve refletir sobre o que ela está acreditando ou não. Então, o que é o mito da caverna? Ó? Pessoas acorrentadas, acostumadas a acreditar que o real são as sombras. Quando uma delas começa a se questionar, que é o filósofo, né, que está aqui dentro, começa a usar a dialética. Será que isso aqui mesmo são as sombras? Será que não existe um real? Ele se desvencilha, né, das argolas, dos grilhões aqui, e vai em direção à luz, vai em direção ao conhecimento. Né? Então é isso que a gente... Até tem essa citação da Marilena Chauí, né? A caverna, diz Platão, é o mundo sensível onde vivemos. A resta de luz que projeta as sombras da parede é o reflexo da luz verdadeira, as ideias sobre o mundo sensível. Somos os prisioneiros. As sombras são as coisas sensíveis que tomamos pelas verdadeiras. As correntes são nossos preconceitos, nossas confianças e nossos sentidos e opiniões. O instrumento que quebra as correntes e faz a escalada do muro é a dialética. O prisioneiro curioso que escapa é o filósofo. A luz que ele vê é a luz plena do ser, isto é, o bem, que ilumina o mundo inteligível como o sol ilumina o mundo sensível. Aí aqui tem tudo a ver com a fotografia, né? Ó. O retorno à caverna é o diálogo filosófico. Conhecer é um ato de libertação e iluminação. Então, nossa, conhecer aí é em direção da luz, né? Conhecer é se libertar dessa realidade que a gente está vivendo automaticamente o dia a dia. Eu gosto muito da Marilena Chauí. E aí, nessa frase aí, eu sempre falo isso também, Tiago, o papel da fotografia, a libertação que ela traz, né? Ela te forma, porque assim, eu tiro muito da minha vivência, né, cara? Eu penso assim, se não fosse a fotografia, o que eu seria hoje? Não sou nada ainda, mas eu já deixei de ser menos do que nada. Eu sou nada, mas
Mas cara, então assim, quando eu vou, às vezes que me pedem para eu falo isso, galera, é o seguinte, eu não estou aqui para ensinar fotografia para ninguém, eu estou aqui para te levar com a proposta de você ir para um pensamento que vai te libertar através do conhecimento da fotografia. Exato. Que é o processo que acontece comigo no meu dia a dia. Pô, perfeito. Perfeito. É essa busca mesmo, né? Se eu conheço hoje arte, se eu conheço hoje boas músicas, foi a fotografia que foi trazendo. Por quê? Porque isso foi fazendo parte do meu, como é que fala? Do meu, que a gente fala que a gente fotografa com a cultura da gente. É o salgado. Como é que fala? Como é que dá nome a isso? Do meu... O teu acervo, o teu... Meu acervo, tipo isso, com isso que eu vou fotografar. Perfeito. Mas foi na busca de aprender a fotografia e de estar hoje nessa linha de vocês, de pensar a fotografia, é que eu vou criando isso para que a minha fotografia vai melhorar. Exato. Porque eu conheço a arte, exato. Né? Perfeito. Tanto é que eu falo muito para a galera, ó, galera, não estou dizendo para vocês para deixar ele de lá no cabaré, não. Vai lá no cabaré tomar uma, conversa com as meninas. Não precisa namorar as meninas, vai lá, porque ali também tem cultura. Ali também, uma hora você vai estar na sua foto uma calcinha que, pô, de onde esse cara tirou essa calcinha? Vai ter algum signo, né? De uma referência do que você viveu lá atrás. Isso aí é a cara de Miguel Rio Branco, né? Né? É mais ou menos... que eu sempre digo, não é um fotógrafo, é um puta artista. Perfeito. Ele não é um fotógrafo, ele é um puta do artista. Eu fui na exposição dele em São Paulo, lá no MIS. Eu fui lá em Otim, lá em Minas. Tem lá. Incrível. Deixa eu só criar aqui, Márcio e Rogério, deixa eu só criar aqui um novo link que tá dizendo que vai acabar daqui a 3 minutos. Eu vou encerrar aqui essa chamada, tá? Vou criar um novo link e eu vou mandar lá no grupo. Que é rapidinho. Tá dizendo que tá faltando só mais 3 minutos. Só um momento. Voltamos, grande Márcio. Então bora lá, né? Isso aqui é mais uma provocação, né? De perguntar para vocês se vocês acham que a gente está mais acostumado a... Se a gente está acostumado às sombras ou a gente está acostumado a buscar uma certa realidade. Eu acho que ainda a gente, pelo momento... porque eu tô no momento que a gente tá lá dentro da caverna, na sombra. Pô, assim. a gente tá... Não, a gente não tá na caverna, a gente tá no buraco dentro da caverna, né? Isso. E assim, tá passando só um pouquinho de sombra, porque... Tá muito difícil, tá cara. Muito negro, tá muito negro. Tá chato conversar, você não pode mais conversar, cara. Tá desse não jeito. Pode conversar, você fala uma coisa, mas você é isso, você fala, porra, cara. Tá difícil. Então, nesse caso aqui,
Tu conhece essa história, Rogério? Qual? Essa história dessa tribo aqui, eu acho que tu não conhece não, né? O Márcio conhece já. Na década de 60, a National Geographic fez essa capa aí, ó. Com uma tribo que tinha sido descoberta, essa tribo taçada aí. Eles... Não tá aparecendo capa aqui, não. Não? Peraí. Não. Ah, porque a culpa aqui é minha. Eu não tô apresentando. Sinistra essa história aí, o Márcio falando. Sinistra essa história. Tá vendo aí, né, Rogério? Tô. Essa história aí, cara, sinistra. Na década de 60 para 70, foi descoberta nas Filipinas uma nova tribo. Uma tribo que vivia no tempo das pedras, assim. Só tinham descoberto o fogo. Eram 26 homens, 26 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E aí foi descoberto por um caçador que foi atrás de um antropólogo. E aí eles fizeram um levantamento para a revista, né, ó. Ele fez essa documentação toda para essa revista, de como eles viviam, como eles se alimentavam. E aí a National Geographic fez diversas páginas, né? Falando como é que era, como é que pode, depois de tanto tempo, ser descoberto uma tribo esquecida pelo mundo e tudo mais. E aí foi, assim, rodou o mundo essa história. E aí, uns 10 anos depois, mais ou menos, esse mesmo antropólogo ele foi voltar lá para fazer um novo estudo para ver qual tinha sido o impacto do homem branco, né, nessa tribo. Voltou lá nessa caverna que viviam essas pessoas, não encontrou ninguém. Aí foi aumentando a busca, não encontrou ninguém. Aí a frase que tá no livro, é no livro do Juan Descoberta, né, O Beijo de Judas. Ele fala assim: e depois de um certo tempo, ele encontrou alguns dos índios já vestidos com roupas normais, assistindo Michael Jackson e tomando Coca-Cola. E aí achou isso, então, né, o impacto com o homem foi horrível, porque mudou drasticamente a vida deles. Nessa busca, começou a descobrir que tudo era falseado, cara. Tudo tinha sido mentira. Tudo tinha sido pensado, porque na época as Filipinas estavam passando por um período ditatorial. E para usar o termo que a gente usa hoje, né, a cortina de fumaça, esse ditador ele falseia uma realidade, aí ele cria tipo uma FUNAI de proteção a esses povos indígenas para aumentar a visibilidade dele. Olha como esse ditador ele tem um lado bom, né? Ele não deve ser tão ruim assim. E para perpetrar aí o mandato dele, né? E aí depois a National Geographic teve que se retratar, dizendo, né, pedindo desculpa. Mas a tribo também, ele tudo, que criou a tribo, as pessoas, tudo isso aqui. Esse cara tem que criar filme, mano. Tem que criar filme, né? Uma coisa que é, assim, é nítida, né, velho? É nítida. Quando a gente olha pra capa da revista, não tem como a gente não pensar em Mowgli, né? O menino da selva. É um gênio cafajeste, mas é um gênio. É um gênio esse cafajeste, né? A gente não tem como pensar em Tarzan, né? Em Mowgli. Então quando a gente pensa nisso, a gente já vincula. A gente já se não. Ainda mais vindo de uma revista tão respeitada como a National Geographic, né? Quem é que vai dizer que uma revista. Nunca que isso é mentira. Pois é, como é que a revista vai mentir? Como é que a revista vai falsear alguma coisa? Então pode-se dizer que foi uma mentira super bem contada. Super bem contada e super protegida com essa intenção, né? Cortina de fumaça, cara, de desviar o olhar desse período ditatorial para. Falando sobre mentira, ontem eu não comentei. Você comentou, acho que foi de uma. Não lembro se foi uma fotógrafa ou foi uma pintora que depois descobriu que ela não fazia aquilo. Mas, tem um filme, eu não lembro o nome, que tem uma pintora que pinta, mas o marido dela obriga ela a botar o nome dele nas telas. Cara, eu assisti um dia desse na Netflix, eu acho que foi na Netflix que eu vi. Eu acho que é alguma coisa Olhos Grandes, né não? O título é mais ou menos assim. Eu vi esse filme. Eu não sei se aí, só quando ela separa dele que vem a própria história, né? Eu acho que... E ela separa dele no momento onde ele tá ganhando muito dinheiro com ela, né? Exatamente. É exatamente esse o nome, cara. Grandes Olhos. Eu falei Olhos Grandes, mas é Grandes... Pintora e defensora da causa feminista, a norte-americana Margaret Keane
enfrenta um dos seus maiores desafios ao levar ao tribunal o próprio marido, em um período em que o reconhecimento de um trabalho feminino era difícil. Grandes olhos. É do Tim Burton, né? A direção do Tim Burton. Mas foi ótima aí a referência, Rogério. Ótima referência, cara. E aí a gente vem nessa linha de pensamento, né? No começo, a fotografia é vista só como um espelho do normal, do real. Então o fotógrafo ele é um operário. Aí ele opera a câmera, né? Ó, uma perspectiva funcionalista. É um processo mecânico de produção de imagem. A gente vai lá na filosofia da caixa preta. Isso aí me lembrou Márcio Montenegro. Esse aqui? Ele sempre fala, né? Fotógrafo funcional. Você quer ser. Ele gosta desse assunto, né? O Wieland Flusser, o conceito de aparelho. O aparelho manipula o fotógrafo. Roland Barthes, o órgão vital do fotógrafo não é o olho, mas o dedo. E a fotografia como janela, né? A imagem e o mundo aparecem no mesmo nível de realidade. Isso aqui é o básico de qualquer fotógrafo. Conhecer Wieland Flusser, conhecer Roland Barthes, porque é exatamente isso que a filosofia fala, né? Então, tipo, se você... É como a política. Se você acha que filosofia ou política não é um assunto bom, não é um assunto que lhe interessa, é porque nenhum direito seu foi tomado, né? Ou você nunca foi alienado por uma grande ideia, né? Então, a política e a filosofia é algo que tem que ser intrínseco, né? Aristóteles falava isso, né? Que nós somos animais políticos, né? Logo depois, essa necessidade de questionamento se a fotografia é isso mesmo, ela é só funcional mesmo, é só o homem sendo manipulado pela máquina. Será que assim como a pintura, o pintor que pinta e coloca ali a sua subjetividade, será que a fotografia também não é assim? E aí começam-se esses grandes questionamentos, né? Ó, a prática fotográfica conscientizada e questionamento ontológico. Ontologia é isso, né? Pensar essas grandes questões, né? Posicionamento ativo do fotógrafo da produção de imagem, crítica à automaticidade do aparelho. O aparelho deve funcionar em função do fotógrafo. Então sou eu, na minha subjetividade, nas minhas ideias, que devo fazer com que a câmera faça o que eu queira que ela faça. Então, é uma crítica minha, né? Quem fotografa hoje no automático está fotografando como se fotografava há 100 anos atrás, né? Fotografa no automático, você não está tomando nenhuma ação sobre aquele ato fotográfico. Então você está aí, ó, fazendo com que você volte a ser um operário e a câmera volte a ser um aparelho, né? E aí, assim como os movimentos vanguardistas na pintura, que tomaram essa frente para dizer, não, então já que a minha preocupação não é mais o realismo e eu posso me expressar livremente na fotografia, dá igual. Então, até o final do século XIX, as câmeras eram de grande formato, as fotos eram feitas de extrema resolução, né, feitas em grande formato. E aí, então, o que começou a acontecer? Começou os fotógrafos sujarem suas câmeras, arranharem suas lentes, procurarem outros tipos de manipulação para ter um resultado diferenciado, longe do real. E aí o pensador idealizador do movimento pictorialista é o Edward Steichen, né? Até mesmo nessa foto pictorialista, ele presta homenagem à pintura, né? Que é essa arte que veio antes mesmo da fotografia. E aí é isso que tu tava falando, Márcio, das pinturas aí. Esse tipo de pintura, cara, esse tipo de fotografia, ela é impressa em canvas. Aí tu consegue ver, né, ó, até a textura aqui dessas imagens, você vê que é canvas aqui, ó. Né? Então é um tipo de impressão fine art, porém com essa busca não mais de ter o real como um resultado final, mas atrás de uma individualidade, né, numa subjetividade do papel ativo no ato fotográfico. Isso aqui na época foram as fotos mais caras a serem vendidas, do Steichen também. E olha aí que interessante, ó. Em 1862, os organizadores da Exposição Internacional de Londres declararam que não exibiriam fotografias juntamente com as obras de arte, como pinturas e esculturas, mas a seção dedicada a equipamentos mecânicos. Quando a comunidade fotográfica protestou, decidiu-se que elas seriam apresentadas na seção Outros Trabalhos, evitando assim qualquer tipo de classificação daquele livro que eu falei para vocês, né? Tudo sobre fotografia, que a gente viu ontem. E finalmente esse movimento final da filosofia, né? Então olha que legal.
é a própria dialética, né? Ó, o homem não tem participação na fotografia, é a tese. O homem ele começa a participar, então será que ele tem uma subjetividade? É uma antítese? E aí sim, o homem tem essa subjetividade, é a síntese do pensamento. Então houve aí um movimento dialético, né? Onde você passa de um homem como escravo, como operário da câmara, para a reflexão se o homem tem alguma participação, e a síntese se sim, o homem tem essa participação ativa. É isso aí, quem mais fala sobre isso é o Philippe Dubois, né? No ato fotográfico. A imagem ato, a fotografia não pode ser entendida fora de suas circunstâncias de produção. O que tu vinha falando aí, né, o Rogério? De você fotografar com a sua bagagem, né? Então, você fotografa de uma forma, eu fotografo de outra, né? No final do mês aí, quando a gente for lá pra Cascavel, no nosso Prática Leitura... Cara, não vou poder ir, ó. Tudo bem, eu hoje tenho um trabalho dia 26. Tudo bem, vamos dizer que... Vamos lá, né, Márcio? Essa vez tu vai, cara. Lá... Eu, você e Márcio, sobre as mesmas pessoas, teremos visões completamente diferenciadas, né? E isso é incrível. Porque e não é assim, as pessoas, né? Você pode, tipo assim, você pode tomar um banho, sair, se enxugar e tomar outro banho. Não é o mesmo banho. Não é o mesmo, né? Isso aí a gente pode... Então você pode botar 10 fotógrafos, um atrás do outro, Exato. Com a mesma cena, não é a mesma forma. Não é a mesma cena, né? A gente pode até voltar, vamos lá, para os filósofos lá atrás, né? A gente for falar de Heráclito, ele tinha uma frase que é: quando você entra no rio 2 vezes, nem você nem o rio são os mesmos. É muito legal isso, que tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com essa questão da própria fotografia. Não, eu parti daí, eu não sabia que era desse cara, eu já tinha ouvido essa frase. Heráclito. Um filósofo aí. É o Heráclito. Ele tem essa frase muito legal. Então é uma verdade interior, né? Que ele chama, ó, cada imagem possui uma verdade que lhe é própria, determinada não mecanicamente pelo aparelho, mas sim pela subjetividade do fotógrafo. Assim, a imagem não mais designa uma verdade absoluta ou próprio real, como se acreditava anteriormente, mas sim uma verdade relativa, determinada por sua própria forma de constituição e também de recepção. Então eu constituo algo na minha fotografia, mas também ela está ali aberta à recepção, né? À interpretação que ela é feita. Então existe também o que eu penso, o que eu quero e o que chega ao receptor. E aí você vê várias interpretações hoje em dia, né? Sobre várias obras e às vezes interpretações díspares, né? Eu falo algo sobre uma imagem e vem um outro especialista falar outra coisa, então a própria recepção dessa imagem, ela também é subjetiva, né? Embora o artista queira falar alguma coisa, na medida que a arte ela tá feita, pronto, ele já perdeu o controle dela, né? Ele já não é mais dele. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem, assim, o outro, ele é minha referência, mas não é minha referência para me fazer igual a ele. Exato. Né? E eu já vi fotógrafos que, infelizmente, caem nessa. Eu estou falando da área documental. O fotógrafo que quer ser o Ripper. Quer fazer igualzinho o Ripper. E tá aí fazendo. Você olha... Então, assim, o outro, para mim, ele é uma referência. E eu vou pegar tudo que tem de bom nisso e vou botar a minha criatividade em cima disso. Eu não posso, né? Porque se eu não botar a minha criatividade, eu morri. Você não é uma cópia fiel, né? Eu sempre disse assim, eu acho incrível essas pessoas. Eu queria ser a Xuxa. Mas, cara, não tem como você ser a Xuxa. Não, mas eu... Aí vai lá, pinta o cabelo, faz tudo para ser a Xuxa, cara. Eu falo, meu Deus do céu, que coisa louca isso, velho. É você ter algo seu, né? Particular e subjetivo, né? Porque quando se você faz isso, você perde a identidade. Você perde a identidade, você perdeu tudo. Perfeito. E é isso que a gente busca tanto, né? A própria carreira de fotógrafo, ela tem essa reta final. É você criar algo único e pessoal que te identifica e te diferencia dos outros. É quando você cria a sua identidade. É quando eu vejo uma foto e falo, essa foto aqui é do Márcio, essa foto aqui é do Rogério, porque você criou uma identidade. É o mais difícil da fotografia, que é o que a gente mais busca, né? Tem essas duas fotos, né, com as quais eu pergunto qual é a mais verdadeira, né? Nesse caso aqui a gente pode perceber que as duas são verdadeiras. Aqui no lado direito é Cartier-Bresson, uma foto espontânea do dia a dia. Aqui a gente vê o Alfred Eisenstein, né, que é essa foto
feita depois da Segunda Guerra, né, para comemorar aqui a vitória. A gente E percebe... aquela outra do beijo, que é toda montada, de quem é, hein? É essa daqui, essa do beijo aqui, tu tá vendo ela? Não, mas tem uma Tem uma outra do outra? beijo tem um cara numa mesa, que ele tá desfocado no primeiro plano, aparece só a cabeça e o ombro, e o casal tá ali na frente, se beijando. Pô, não conheço essa foto. É parecido com essa daqui? É tudo montado. É de um fotógrafo que tudo que ele faz é montado. Tudo. Ah, legal. Tudo Quero deles, conhecer, mas quero ver é depois. perto de um realismo muito grande. Certo. Entendeu? Uhum. É a foto de um beijo. Vou procurar depois, não conheço. Não conheço. Aqui deixo pra vocês essa referência, né? Não tem YouTube, não tem, só tem isso pra baixar, né? Então se você conseguir, é um filme incrível que fala exatamente disso, né? Do posicionamento do fotógrafo. Então se ele tá ali em cima, ó, na Palestina, vai depender de que lado ele vai estar. Se ele tá do lado dos tanques, ele vai contar uma história. Se ele tá do lado das pedras, ele vai contar uma outra história. Então isso abre muito os nossos olhos para o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Ucrânia e Rússia e o que está chegando de informação até a gente. É tanto que é raro você ver uma pessoa que tem um posicionamento, porque é uma coisa difícil até de entender, né? Claro que a gente repudia a própria guerra. Agora, os motivos a gente não consegue entender. Cara, eu recebi recebi agora, antes da aula, um link aqui de 1 hora e pouca, de 2 jornalistas aí que, pelo que me mandaram, é muito interessante, que está mostrando realmente o que se quer com essa guerra. Entendi. Que, falando sobre isso, que o que está chegando para a gente, está chegando tudo da forma como eles querem. Uhum. E esses 2 caras entram nisso. Aí, por isso que eu estou seguindo o Leon. Eu tento ver aquelas lives. Né? Legal. Que ele faz 11 horas que ele mostra uma outra realidade. É muito importante você ter essa paralelo. Ponte, né? Não, eu digo assim, essa ponte com a mídia não oficial, né? Isso. E aí você consegue ver exatamente o que o James Netchell fala aqui. Por que na guerra as pessoas odeiam os fotógrafos? É porque exatamente eles vão passar imagens uma história que eles não têm controle, né? Eles querem passar uma ideia, mas o fotógrafo tá lá para contar uma ideia muito próxima. Então o fotógrafo às vezes ele não é bem-vindo nessas situações, né? Então imagina você ser fotógrafo, né? E aí eu coloquei aqui 3 referências, né? Pra gente buscar depois. Tem esse de cima, que é o McCullen, fotógrafo que também fotógrafo de guerra, né? 2012, tá legendado em espanhol, mas tem no YouTube. O canal do André Leon, né? O Arafoto. E no legendado em português, tem esse filme no YouTube, ó, 1000 vezes Boa Noite, que conta a história de uma fotógrafa de guerra, né? E se ela escolhe essa... É da menina, né? Que é a menina bomba, né? Mas você... Eu acho que a ênfase do filme... Não, só tô falando para lembrar. Sim. Mas a ênfase do filme é essa grande questão, né? Quem é o fotógrafo de guerra? Como ele deve ser despregado de uma realidade, né? De família, de amigos. O próprio André Leon fala isso, que é um cara isolado, é um cara na dele, porque ele vai se apegar a quem? Se é um cara que, a qualquer momento, né? Veja a entrevista dele do Provoca, muito boa, cara. Muito legal, muito legal. Então, tu não acha que entra aí, Thiago, aquele filme dos 4 fotógrafos, não? Como é que é o nome? Repórter de Guerra, tem no YouTube completo, legendado, que conta a história do Kevin Cartner, né? Aquele da foto do urubu, né? Presta cuidado. Exato, é muito bom, tem completo no YouTube, legendado em português. Vale a referência também. Obrigado, Rogério. Então a gente usa, como o Thiago tinha falado, não, como o Márcio, não sei se foi o Márcio ou foi o Thiago que falou ontem, sobre utilizar a fotografia como comunicação. Foi você, na verdade, né, Rogério? Que falou sobre a fotografia como comunicação, como fonte de conhecimento. A única questão que a gente tem que ter em mente é que ela não pode ser a única ferramenta de conhecimento. E nem eu querer contar só a partir do... E nem eu querer achar que só a partir do meu olhar que tá certo. Exato. Então, até aquela mesma... aquela mesma
dádiva, né? Aquela mesma máxima do Cartier-Bresson, que diz que em uma foto pode estar contida o resumo de uma história, ela hoje em dia já é falseada, né? Você não pode achar que uma história está numa foto. Você pode partir de uma foto a partir de uma pesquisa maior, mas nunca finalizar nela mesma, né? Então, a gente hoje está no mundo das fake news. Ela tem um recorte ali que conta uma história, né? E aí, a partir de diversas pesquisas, não só fotográficas, mas também de escrita. Porque ali tem até a história do fotógrafo. Exato. Né? A visão dele, né? A visão dele sobre aquele tema. Então, as imagens oferecem um ponto de vista da realidade que a gente está falando, né? Uma interpretação. Isso não significa dizer que não seja possível realizar uma análise científica com base em documentos fotográficos, mas que, assim como ocorre com outros tipos de instrumento de conhecimento, deve-se questionar o que a câmera registrou e não apenas aceitar o mundo tal qual ele aparenta ser, tá? Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se a gente continua. Vamos continuar. Então, ó, reconhecer que a fotografia não é a testemunha irrefutável da verdade e que não corresponde necessariamente à realidade histórica não significa que se legitime toda e qualquer produção fotográfica, haja vista a crescente utilização de montagens. Nesse sentido, então, podemos pensar no conceito de manipulação da imagem. Então, é super importante que a gente tenha essa noção de que, por exemplo, essas fotografias que eu estou mostrando aqui para vocês, elas são feitas nas primeiras décadas do surgimento da fotografia. É tanto que essa fotografia aqui sem cabeça foi moda por uma época. Moda, fotografia sem cabeça, fotografia de mortos, fotografia, isso era uma moda que a gente desconhecia. Então, antes mesmo da invenção do Photoshop, isso já era feito em laboratório, né? Essas montagens. E aí, a gente não pode achar, por exemplo, que, meu Deus, as fotografias são montadas e isso é de hoje em dia. Isso é uma coisa que sempre foi feito, né? Sempre esteve presente. A fotografia surge em 29, olha aqui, ó. 57, pouco tempo depois, a gente já tem essa imagem, ó. Essa fotografia se chama Dois Modos de Vida, feito por esse fotógrafo. O que tá com... Não, eu acho que até, Thiago, tem uma coisa que é minha, não sei se eu tô certo, também. Quando você vai fotografar, você já tá manipulando alguma coisa. Mas você tá manipulando ali os... Isso, né? Pois é, você tá manipulando, né? Exato, né? É uma questão da sua subjetividade, né? Mas eu tô falando aqui... Esse negócio de você, que nem aquela história, a fotografia, como é que fala? Eterniza o momento. Rapaz, sei não se ela eterniza, não. Não eterniza, ela congela... Ela registra um momento. Entendeu? Eterniza o que ela quer dizer, porque o registro está feito e está feito para... Mas eu acho assim, esse negócio da manipulação, eu acho super válido, cara. Tá aí. Pra tu ter noção, essa foto aí, ela foi feita a partir de 16 fotos individuais. E aí ela é montada, né? Claro que tem uma questão aí de perspectiva, um mais à frente, outros mais atrás, pra gente ter essa foto geral. Não pra gente ter essa foto geral. São 16 fotos particulares. Aí o que se fala? Não, tem um fotógrafo que é gênio nisso aí, dessa época aí. Eu tenho várias fotos era PB dele. Tem um fotógrafo que é gênio. Tudo que ele fazia era manipulado. Ele fazia várias fotos. Inclusive, tem ele sentado, parece que com um rei, tomando um chá, ou com algum cara da época, líder. Ele fez a foto dele sentado. Depois ele foi lá, encontrou com o cara mesmo, o cara sentado, e fez a foto e montou tudo. Todo mundo acha que ele está numa reunião. Tá com o cara. Não conheço, cara. Essa fotografia, só pra gente entender o porquê que esses dois modos de vida, né? É que é como se fosse o pai e seus dois filhos. Aí existe esse filho, que é o filho que tá curioso pro lado pecaminoso da vida. Então a gente vai ver aqui, ó, mulheres nuas, a gente vai ver o pessoal bebendo, o pessoal jogando aqui atrás, ó. A idade, né, de uma senhora mais velha. Aqui a gente vê uma mulher mais jovem. E pro outro lado, o outro filho, ele tá olhando como se fosse o lado bom da vida. O lado bom não, né? Assim, vai depender de quem tá vendo, né? É o lado não pecaminoso da vida. Então a gente vai ver por esse lado, ó,
as mulheres estão cobertas, elas têm vergonha. Aqui atrás a gente vê a leitura. Aqui por esse símbolo aqui, ó, tem um globo e tem um homem aqui com um esquadro em cima, tem é a ciência, né? E aí quando essa fotografia foi feita, ela foi apresentada, tinha um pano que cobria esse lado aqui, ó. Tipo uma censura que teve na época. E aí depois, essa foto ainda foi manipulada. Porque se vocês perceberem, o pai tá olhando pro lado pecaminoso da vida, né? Como se era esse lado que ele quisesse. Aí depois fizeram a montagem pra virar a cabeça dele pra esse lado aqui, um lado mais moralista, né? É tanto que até a coluna desse lado aqui é limpa e a coluna desse lado aqui, ela tá cheia de ervas, ela tá como se fosse gasta, exatamente para falar desse lado dúbio da vida, né? O lado do pecado e o lado da redenção. 16 fotos, cara, para fazer uma foto dessa. 16 fotos. Aqui mesma coisa, né? O Pete Robertson, ele fazia essa mesma foto, que são 3 a 4 montagens. O nome é desvanecimento, porque era bem numa época que ter tuberculose era moda, né? A gente vai ver aquela leitura, por exemplo, do Baudelaire, Charles Baudelaire, ou então Lord Byron, que é uma leitura bem depressiva, né? Aqui no Brasil um representante é o Álvares de Azevedo, né? Não é da mesma época, mas tem sempre né, essa tristeza, essa melancolia. É tanto que existe histórias de escritores que dormiam com o pé dentro da água para pegar a tuberculose, porque era uma moda, né? E a gente pensar isso hoje em dia é uma coisa super estranha, né? Aqui é uma outra foto manipulada também, né? A gente não consegue fazer uma fotografia com essa iluminação aqui, né? Super bem iluminado, com a mesma fotometria do lado de dentro, a mesma fotometria do lado de fora, né? É impossível ser feito isso. E aí ele faz esse tipo de manipulação. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui, tá? Porque a partir daqui eu vou entrar já numa declínio aqui pra gente falar já em direção ao final. E aí se eu não terminar agora, vai ficar muita coisa pra eu terminar hoje. Deixa eu só minimizar aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. Parar aqui a